5 dicas infalíveis se você quer ter uma sociedade terrível na sua empresa. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu falo sobre estratégias, sobre gestão M&A e negócios em geral. E o tema hoje é sociedade. E eu trouxe aqui 5 pontos que você deveria evitar ao máximo se você quer ter uma boa relação societária, uma relação societária de longo prazo. Sempre gosto de falar, juntando aí todos os meus investidores, colaboradores que já tiveram participação comigo, eu certamente tive mais de 80 sócios ao longo dos últimos 8 ou 9 anos. Últimos 8 anos, né? A gente começou a ter sócio investidor ali em 2017, por aí, 8, 9 anos. Primeira coisa, pessoal, que eu acho que talvez seja um dos mais importantes. Muita gente acha que para ser sócio você tem que ser parecido, você tem que gostar das mesmas coisas, etc. Até tem um fundo de sentido, mas acho que o mais importante é o tal da visão de futuro. Ou seja, onde que você se enxerga daqui a 5, 10, 20 anos em termos de, família, em termos materiais. O que você quer, que carro você quer dirigir, onde que você quer morar, você quer ter casa no campo, você quer ter um avião ou não, etc. Eu acho que uma boa sociedade, os sócios, eles compartilham boa parte desses sonhos, né? Daquilo que eles esperam da vida lá na frente, porque só vai fazer sentido trabalhar muito duro hoje, ou trabalhar de alguma forma específica hoje, se isso estiver alinhado com o que você quer no futuro. Por exemplo, eu tenho uma história aqui, um colaborador que eu amo, que é um irmão que eu tenho na minha vida. Lá atrás, ele foi nosso estagiário, ganhou participação, etc. E um dia ele me disse que ele não tinha a mesma visão que eu tinha, por exemplo, de querer crescer muito, de querer ter um jato na garagem, igual eu sempre falei, etc. Ele falou, cara, eu seria muito mais feliz se eu tivesse um restaurante, terminasse o dia ali tranquilo, jantando com meus colaboradores, e no outro dia acordar a hora que eu quiser, e isso não me trouxesse uma pressão material. Eu falei, tá tudo certo, tem nada de errado nisso. Só que o caminho que a gente estava percorrendo era diferente. Então, a partir daquele momento ali, quando ele deixou claro nisso, e ele foi muito fair em me falar essa visão distinta que ele tinha de futuro, para mim não fazia mais sentido a gente continuar trabalhando junto. Ele continuou como sócio, mas não trabalhando junto dentro da empresa. O ritmo para você ter o jato na garagem, ele acaba sendo diferente. Segundo ponto, olhar apenas a complementariedade técnica dos sócios. Eu sempre olho, claro, para a parte técnica, o que cada sócio pode agregar dentro da sociedade, especialmente quando está começando o negócio, mas mais importante até do que isso para mim é a complementariedade comportamental, como que os perfis comportamentais eles se reforçam ou eles conflitam no dia a dia. Tem vários frameworks aí que dividem esses arquétipos comportamentais. Tem um que eu acho bem interessante, que é um framework de negociação, que ele divide lá em pragmático, integrador, analítico, expressivo. E, basicamente, né, na minha experiência, se você tem 2 perfis muito pragmáticos, sendo sócios, trabalhando, convivendo, tomando decisões juntos, no dia a dia, isso gera muito problema, né? Essas pessoas, elas não tiram o pé, elas batem muito na mesa, eu já vivi isso várias vezes. Isso normalmente tem um prazo de validade, né? Perfis muito integradores ou muito analíticos tendem a evitar muito conflito, então acaba sendo aquela sociedade de muitas coisas veladas. Não é que exista um perfil melhor ou pior, mas quando você integra esses perfis, você vai ter ali pessoas que alguns tiram o pé, outros puxam conversas mais difíceis, então eu olho muito para complementariedade comportamental e para mim é um erro você não olhar para isso, olhar só para questões técnicas. Terceiro ponto, dentro das empresas, a gente sempre, ou quase sempre, né, tem uma liderança clara, um CEO, um diretor executivo, etc. E as pessoas negligenciam isso no âmbito de sociedade. Na minha visão, as sociedades, independentemente das empresas, independentemente da companhia, tem que ter uma liderança. Isso não está apenas ligado à participação acionária, quem é majoritário ou não, mas sim quem que tem a confiança dos demais para tomar aquelas decisões que os outros não querem tomar ou que estão receosos de tomar. Quem que no final do dia, quando todo mundo estiver perdido, vai falar, cara, olha, mesmo num cenário de incerteza, é nesse caminho que nós vamos, e ele vai ter ali a confiança dos demais de que está tomando, dentro daquelas circunstâncias, a melhor decisão possível. Uma sociedade, eu não estou falando da empresa, uma sociedade precisa e demanda liderança clara. Quarto ponto, confundir os chapéus. Se você quer ter um problema dentro da sua empresa, tenha sócios que não sabem distinguir
o chapéu de sócio, do chapéu de executivo, do chapéu de diretor, do chapéu de conselheiro. Isso é um erro muito comum, especialmente em profissionais, empresários com menos maturidade de negócio, que ainda não passou por várias empresas, que acha que ter uma participação acionária é a mesma coisa que ser dono. Eu sempre brinco com isso, que eu sou sócio da Ambev, mas nem por isso eu ligo lá para o CEO da Ambev, não tenho o telefone dele, eu não tenho alçada para falar se eu estou gostando ou não da cerveja. Obviamente isso é só uma brincadeira, mas o que é ser sócio? Ser sócio é deter uma parte do capital social de alguma empresa, ser acionista, é ter direitos ali econômicos sobre o resultado, né, sobre as distribuições de lucro, de resultado, etc. E, eventualmente, ter algum direito a voto, ter algum direito ali sobre decisões, mas essas coisas elas podem e muitas vezes andam de forma separada. E esse negócio de agora que eu sou sócio, eu tenho que ser diretor, eu tenho que participar das decisões estratégicas, não é assim que a banda toca. E isso gera muito problema. Canso de ver empresas que pegam lá seus melhores colaboradores, distribuem um pouco de ação para eles e do nada esses colaboradores eles começam a achar que eles têm que participar de todas as decisões e que eventualmente eles têm que estar nas mesas de conselho, nos boards, nas mesas de diretoria, e isso são coisas muito diferentes. Então, no final do dia, a gente precisa saber separar o que é chapéu de sócio, o que é chapéu de executivo. Essas coisas podem coexistir ou podem existir de maneira separada e independente, ok? Por último, um princípio das minhas sociedades, um princípio que eu tenho com os meus sócios desde o início, desde que a gente começou a se entender como empresa, que é o proibido falar eu avisei. O que tem por trás disso, pessoal? É natural que nas decisões societárias você tenha visões diferentes para aquela tomada de decisão. Por exemplo, vai entrar um investidor. Um sócio acha que vai ser bom, outro acha que vai ser ruim, que não deveria aceitar, outro acha que deveria aumentar o valuation, etc. Enfim, a gente tem que ter momento para discutir isso, para quebrar o pau, fazer tudo que for necessário, concordar, discordar infinitamente. Mas quando a gente sair daquela sala, a gente tem que estar comprometido em fazer dar certo aquela decisão, seja lá qual for. E em nenhuma hipótese dali em diante, nenhum dos sócios olhar para trás e dizer eu avisei, eu sabia que ia dar errado, jogar na cara, etc., porque isso cria um precedente terrível onde as pessoas simplesmente não querem mais tomar decisão ou vão tomar a decisão sempre mais segura, que nunca vai ter chance de ouvir ou de ver alguém falando o tal do eu avisei. Então, tomem muito cuidado com isso. Criem essa cultura de cumplicidade. Se der tudo certo, tomamos a decisão juntos. Se der tudo errado, vamos comemorar, vamos beber também, tomar uma decisão errada junto. Isso faz parte de qualquer negócio, de qualquer sociedade. Aprendam a ver beleza também quando a gente aprende, não só quando a gente ganha, beleza? Você tem algum princípio na sua sociedade, na sua empresa que você quer compartilhar? Comenta aqui embaixo. Tem alguma dúvida, deixa aí também que eu vou responder. E se você gostou desse vídeo, já clica para se inscrever aqui no meu canal. Também vai lá no Instagram e segue @oRodrigoMiranda. Segue também a VPX Company, @VPX Company. Todo domingo tem um vídeo novo aqui no canal. Então fica ligado, obrigado pela sua audiência. Até o próximo conteúdo.